Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Felipe Loureiro, eu sou professor do Instituto de Relações Internacionais e é com muito prazer, muita alegria, né, que a gente faz a abertura oficial do nosso evento 1964-2024, a ditadura brasileira em perspectiva histórica e comparada. Antes de eu fazer, né, os vários agradecimentos às pessoas e instituições que permitiram com que esse seminário acontecesse, eu gostaria de passar a palavra para o diretor do IRI-USP, né, e também coordenador do Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão sobre a Comissão Nacional da Verdade Brasil, NACE-CNV Brasil, que é o órgão que basicamente está organizando, né, este seminário, o professor Pedro Dallari. Muito obrigado, professor Felipe Loureiro. É com muita satisfação que eu me dirijo aqui à plateia para abrir, de uma maneira formal e informal, né? Formal porque até o programa prevê que é a abertura oficial, né? Então, já que é a abertura oficial, nós temos que ser formais. Mas aqui com tantas figuras conhecidas, professores do Instituto de Relações Internacionais, pesquisadores, pesquisadoras, pós-doutorandas, pós-doutorandos, enfim, gente que eu tenho convivido ao longo dos anos aqui na universidade, eu diria que é quase um evento informal. É mérito do professor Felipe Loureiro esta iniciativa, e eu digo com certa satisfação, sendo diretor do Instituto de Relações Internacionais, mas com certa preocupação, tendo em vista a importância da Universidade de São Paulo, que é praticamente um dos únicos eventos alusivos aos 60 anos do golpe militar realizados pela Universidade de São Paulo, né? E o IRI, que é tão pequeno, é uma unidade, né, pequena em todos os sentidos, nova, que ele esteja fazendo isto, me lembra um pouco aquela frase do Groucho Marx que dizia que jamais seria sócio de um clube que o aceitasse como sócio, né? Quer dizer, o fato de que o IRI esteja fazendo isso praticamente sozinho, de um lado é muito bom, sozinho no sentido de ser a unidade, porque eu sei que tem colegas de muitas unidades aqui. De um lado é muito bom para o IRI, mas de outro lado me dá uma certa preocupação, né? Porque os acontecimentos recentes da história brasileira mostram que essa reflexão sobre o que foi o golpe de 64 e seus desdobramentos até hoje precisa ser feita no Brasil, né? Eu não estou nem entrando no mérito das decisões da Presidência da República que obedecem a outros aspectos políticos, né? Mas eu estou falando da universidade como centro de reflexão, né? E lembra bem o professor Felipe Loureiro que esta iniciativa vem na esteira da criação aqui no Instituto de Relações Internacionais desse núcleo de apoio à cultura e extensão, né? Dedicado especificamente à Comissão Nacional da Verdade. E eu conto, se o professor Felipe não ficar bravo comigo, em 5 minutos, a história disso, que é muito interessante, né? Estávamos a Comissão Nacional da Verdade, cujo relatório foi feito com a participação de várias pessoas que estão aqui presentes, e eu menciono o professor James Green como representante de todas e todos que estão aqui, professor Angélica Miller e outros, né? Foi entregue o relatório em 2014. Naquele momento já houve muita discussão sobre a repercussão, sobre os desdobramentos, porque hoje a história nos mostrou, quer dizer, já havia naquele momento um quadro de tensionamento com os militares que, entre outras coisas, acabaram levando ao afastamento da presidenta Dilma Rousseff e depois, ao fim e ao cabo, a vitória eleitoral de Bolsonaro. A vitória eleitoral de Bolsonaro foi em outubro de 2018. E aí houve uma preocupação minha e de alguns colegas da Comissão Nacional da Verdade, que já não existia mais, né, porque a comissão ela se extinguiu por lei no dia 16 de dezembro de 2014. Eu dizia para os meus colegas naquele dia que eu estava realizando o sonho de todo neoliberal. Eu estava extinguindo um órgão público, porque acabou, né? A comissão deixou de existir
Tanto é que ações judiciais movidas contra a comissão tiveram no polo passivo a Casa Civil da Presidência da República, que era onde ficava ancorada funcionalmente a comissão. A comissão acabou. Mas eu mantinha algum contato e nós ficamos preocupados com a possibilidade do governo, que se iniciaria em janeiro, de obstar o acesso ao relatório da Comissão Nacional da Verdade. Porque, embora tivesse sido feita pela imprensa nacional numa edição primorosa, acho que 1000 exemplares do relatório, o acesso efetivo se dá pelo site do Arquivo Nacional no projeto Memórias Reveladas. Lá está, e não é só o relatório, né? Houve um esforço no final da comissão para se criar um portal. Lá estão todos os depoimentos, lá estão as fotografias, os filmes, é um material riquíssimo, né? Muito do primeiro volume do relatório, todos os documentos mencionados estão acessíveis digitalmente, como vocês que são pesquisadoras e pesquisadores já fizeram uso disso e sabem como é útil isso. Qual era o nosso medo, né? Era que isso saísse do ar. Se saísse do ar, perdia-se o acesso a esse material. Então, naquele momento, novembro, para começo de dezembro, eu vim falar aqui na reitoria com o reitor Varran Agopian, que foi uma figura muito importante nesse processo, e disse: magnífico, né? Reitor, isso aqui é uma coisa delicada, né? Como eu fui o relator do relatório final, coordenador da comissão, e sou professor da USP, eu acho que a gente teria que fazer alguma coisa para preservar isto, que é um acervo que pode sair do ar a qualquer momento. E isto foi feito com a ajuda do setor aqui de informática da Universidade de São Paulo. Nós conseguimos criar uma espécie de backup, de tal maneira que, se saísse do ar o site do Arquivo Nacional, a Universidade de São Paulo, com um diálogo com universidades estrangeiras, teria condições de colocar no ar, através de outros portais, aquilo que saísse do ar. Isso foi feito, e depois a história mostrou que houve momentos em que houve oscilação no sistema do Arquivo Nacional. Muitas pesquisadoras e pesquisadores vieram falar, mas eu não tenho nenhuma evidência que tenha havido uma intenção deliberada de tirar do ar o site. Mas nós, de qualquer maneira, cuidamos para que, se houvesse algum problema, isso fosse feito. Mas eu tinha muita preocupação também com o reitor de que isso teria que ser feito pela universidade no escopo de um projeto acadêmico. E aí é que nós criamos esse núcleo de apoio à cultura e extensão, né? Essa é uma figura que já existe na ordem jurídica da USP, assim como a Pró-Reitoria de Pesquisa tem os núcleos de apoio à pesquisa, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão tem, né, os núcleos de apoio à cultura e extensão. Eu fui falar com a pró-reitora e disse a ela, olha, pró-reitora, com muita franqueza, esse núcleo não é para fazer nada. Esse núcleo é para deixar em segurança um material. Agora, nós vamos dar uma roupagem acadêmica para ele, para não parecer que a USP está fazendo luta política, porque não é o objetivo da universidade, mas nós estamos mantendo um acervo documental. E aí se criou o Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão, CNV Brasil, né, destinado, uma coisa bem genérica, à divulgação, não é isso, dos trabalhos, do resultado, mas no fundo era para manter o backup, né? E isso foi feito dessa maneira. Passaram-se os anos, felizmente não houve necessidade, houve um problema que foi uma decisão judicial em Pernambuco, onde a família de uma pessoa que está na lista, né, de responsáveis pelas graves violações, conseguiu de um juiz de primeira instância, que fosse negritado o seu nome. É até ridículo, porque é só o nome e aparece todo o resto, ou seja, é facilmente identificável quem é a pessoa pela biografia. Fosse negritado, num caso escandaloso, porque é um caso que a Advocacia Geral da União não recorreu. Não recorreu.
mostrando o risco que nós corremos de que pudesse ter se sumido isso, né? Porque se tivesse recorrido, certamente, né, o Tribunal Regional Federal, né, da região teria revertido a decisão, porque todas as decisões judiciais, com exceção dessa, foram no sentido de preservar o que foi feito no relatório da Comissão Nacional da Verdade. Então é o único problema. Então tem, na versão digital, é até ridículo, mas tem lá uma página onde aparece o negrito lá, o nome do indivíduo, né? Mas fora isso, não houve maior problema. E aí o que nós fizemos foi começar a usar o NASCE para atividades voltadas justamente à reflexão sobre o quadro fático que havia sido objeto da comissão, mas sem a preocupação de ter só a comissão, né, como referência. No ano passado, aí sim, tendo a comissão como referência, num seminário que foi organizado pela professora Angélica Miller, da Universidade Federal Fluminense, a quem eu agradeço aqui, que na época estava fazendo seu pós-doutorado aqui, né, nós fizemos então um seminário sobre as conclusões da Comissão Nacional da Verdade e o seu impacto, o que estava acontecendo, baseado em grande parte num trabalho que havia acabado de ser feito pelo Instituto Vladimir Herzog, que fez uma análise do estado da arte sobre as conclusões e recomendações da Comissão Nacional da Verdade, as 4 conclusões e as 29 recomendações. E isto foi feito, foi um seminário muito interessante. O Ministério de Direitos Humanos se fez presente através do ex-deputado Nilmário Miranda, né? E foi um belo evento, muito interessante, muito impactante. Fizemos uma homenagem à grande pesquisadora precocemente falecida, Vivian Schack, do Arquivo Nacional, que foi a gestora, a gerente do grupo de redação do relatório final. Então foi um evento muito bom. E aí veio, então, por iniciativa, obra, graça e mérito do professor Felipe Loureiro, a ideia de se usar essa plataforma do NASCE CNV Brasil para, então, fazer o evento que vocês estão, né, tendo a oportunidade de abrilhantar para nós aqui do IRI, para nossa alegria e nossa satisfação sobre os 60 anos do golpe militar de 64. Então, cumpre-se um pouco o que não era o objetivo original do NASCE. O objetivo original do NASCE era um objetivo, e eu sou franco com vocês, de resistência para o risco que havia, né, de colapso dessa base de dados, mas, passado o pior momento, hoje a gente, sem perder de vista esse risco, né, alguma coisa nós aprendemos nesse processo, que o que é ruim ainda pode piorar, né? Ou seja, sem perder de vista isso, hoje nós estamos em outra perspectiva. Então, esse seminário nasce do esforço, então, do NASCE CNV Brasil, sob a liderança do professor Felipe Loureiro, que a rigor é o coordenador, vice-coordenador, coordenador de junto, mas na prática é o coordenador, porque eu, na verdade, tive só o papel de impulsionar lá atrás, é o professor Felipe que tem todo o mérito, né? Mas nasce com essa perspectiva, então, de refletir sobre os 60 anos do golpe, né? Que é um aniversário triste. Para compensar, há cerca de 2 semanas, nós tivemos aqui nesse mesmo auditório um belíssimo seminário sobre o cinquentenário do 25 de abril, da Revolução dos Cravos, né? De 1974, em Portugal, coordenado pelo professor Álvaro de Vasconcelos, e foi belíssimo, foi um seminário espetacular, com falas inclusive inovadoras, né? O professor João Cabasso fez aqui um depoimento que ele nunca tinha feito sobre ele, que era, né, estava no regime de ocupação colonial em Lourenço Marques, à época, Maputo, hoje Moçambique, descreveu como é que foi hora a hora o processo de desligamento de Moçambique da colonização portuguesa. Isso nunca tinha sido dito por ele, ele fez aqui, isso está gravado, foi realmente um momento emocionante. Então, eu fico muito satisfeito como diretor do IRI, né? O IRI é muito pequeno, é uma das menores unidades da USP, em termos de orçamento é a menor da USP, né? Mas ele consegue ser, até por conta dessa pequenez dele, um hub, né, que agrega, que junta gente, que faz aproximar.
Nós temos professores que vêm de unidades diferentes, nós temos alunos, nós temos cursos que nós oferecemos que a maior parte das alunas e dos alunos não é do IRI, né? É de outras faculdades, e para nós isso é muito positivo, é uma coisa boa, é a realização da ideia de universidade, né? Esse seminário é a prova viva disso, né? Tem aqui pessoas de países diferentes, de lugares diferentes. Ao mesmo tempo é um seminário que contempla um dado de reflexão política, mas é essencialmente um seminário acadêmico, né? Portanto, não se trata de usar a universidade para uma perspectiva proselitista, o que em alguns momentos é necessário, mas foi muito madura a decisão de, com todo um contexto político que talvez justificasse a gente fazer mais um ato público do que um seminário acadêmico, realizar um seminário acadêmico, né? É muito impressionante isso, as mesas paralelas, né? E a gente vendo a programação fica até em dúvida em qual a gente vai, né? E aproveitando tudo que a universidade tem, né? Eu tenho dado aqui um curso com um professor convidado nosso, que é Luiz Moreno Ocampo, que foi o procurador do Tribunal Penal Internacional, e eu vi que Moreno Ocampo vai estar aqui na sexta-feira também. Então isso é bom, né? O pessoal que a gente convida aqui reclama um pouco, né, Angélica, de que a gente espreme muito as pessoas, né? Vem aqui, a pessoa dá uma aula, faz uma conferência, participa de uma banca, mas é bárbaro isso aqui. O professor James Green já foi professor visitante aqui numa cátedra Fulbright, aqui no Instituto de Relações Internacionais. Nós até hoje temos saudade, né, daqueles momentos. Então isso é algo que me orgulha muito como diretor dessa comunidade. É uma comunidade muito vibrante, é uma comunidade muito aberta, e esse evento, Felipe, está espetacular, está muito bom, é muito bacana. Então, dessa maneira formal / informal, eu declaro aberto formalmente, então, esse seminário como diretor do Instituto de Relações Internacionais. Sou menos formal aqui, que o professor Felipe, que não usa paletó, nem só para ir velório, hoje veio de paletó aqui, tá certo? E eu tô sem o paletó e a gravata, estou até me sentindo meio nu aqui como advogado, né? Se eu soubesse, eu vinha mais arrumado. Mas é com muita alegria que eu declaro aberto. Vamos ouvir o professor Felipe fazer aí os registros que tem que fazer, e depois ansiosos para ouvir a conferência do nosso líder mor, o professor James Green, que eu tive a honra de ter no quadro de pesquisadores, relatores da Comissão Nacional da Verdade, né? Cuidou, né, de um dos textos que é, né, a repressão, né, no contexto, né, a gente não usava das homossexualidades, né? Foi até a discussão se aquilo entrava no plural ou no singular. Foi uma inovação muito importante do relatório, um dos textos do volume 2 do relatório. Então, com isso, eu registro, saudando o professor James Green, o meu agradecimento a todas e todos que aqui trouxeram seus trabalhos, apresentaram a sua produção e fizeram realmente... estão fazendo desse seminário um grande evento, né? Eu não diria nem do IRI, da Universidade de São Paulo, num contexto tão importante da nossa história. Então, muito obrigado a todas e todos vocês pela presença, e vamos seguir trabalhando. Obrigado, professor Pedro Dallari. Antes de fazer os meus agradecimentos, queria só muito brevemente localizar esse seminário no momento histórico que a gente vive. Há exatos 59 anos e 353 dias, o general Olímpio Mourão Filho, à época chefe da 4ª Região Militar em Juiz de Fora, Minas Gerais, ordenou a marcha do seu destacamento Tiradentes, composto por um pouco menos de 3.000 homens, em direção ao Rio de Janeiro, ex-capital federal, mas ainda centro político e militar do país à época, com o intuito de derrubar o presidente constitucionalmente eleito, João Goulart. À época, provavelmente Mourão, e com certeza muitos dos conspiradores civis que articularam o golpe com membros das Forças Armadas, como os governadores da Guanabara, Carlos Lacerda, o de São Paulo, Adhemar de Barros, e o de Minas Gerais, Magalhães Pinto, não imaginavam que a queda de Goulart produziria a mais longa ditadura da história brasileira do século XX.
com impactos profundos não apenas no Brasil, mas na região, especialmente entre os nossos vizinhos sul-americanos. Infelizmente, não estamos diante de um processo histórico que constitui passado para a nossa sociedade. Usando aqui a feliz expressão do historiador Rodrigo Pato Mota, estamos diante de um passado presente. Passado presente não somente em razão das inúmeras feridas desse passado ditatorial que não cicatrizam, em que pese a nossa tardia, mas extremamente importante CNV entre 2012 e 2014. Mas, como todos sabemos, devido à ressignificação, mistificação e desinformação deliberada sobre o tema, produzidas por lideranças e movimentos de extrema-direita em nosso país, e ainda mais em razão dos ataques à nossa democracia e ao perigo que corremos de sofrer um novo golpe de Estado em pleno século XXI após as eleições presidenciais de 2022. Esse seminário, portanto, organizado pelo Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão da Comissão Nacional da Verdade, pelo IRI-USP, visa exatamente propiciar, por meio de discussão acadêmica de excelência, uma oportunidade para refletirmos sobre esse passado presente que nos atormenta, Brasil e América Latina, e refletir sobre os inúmeros desafios de enfrentá-lo na contemporaneidade. Além de trazer diversos colegas do país e do exterior, o seminário contará também com a apresentação de trabalhos de doutorandas e doutorandos em painéis e com a exibição de um filme A Portas Fechadas, de 2023, que terá a participação do próprio diretor. Nosso agradecimento aqui ao Sinusp e aos professores Marcos Napolitano e Eduardo Moretim, da comissão organizadora do seminário, que organizaram esse evento, que ocorrerá amanhã de manhã. O seminário 1964-2024 marca ainda o lançamento oficial do acervo digital do NASCE-CNV Brasil. O professor Dallari fez referência ao relatório da Comissão Nacional da Verdade, traduzido em parte para o espanhol e para o francês, que está no nosso site, mas a gente também começa hoje, né, um acervo digital de documentos sobre a ditadura militar norte-americanos. E a ideia é que a gente possa, obviamente, incluir não só documentos norte-americanos, mas tudo aquilo relacionado à ditadura, a gente tem interesse em divulgar para a sociedade, né? Nós lançamos os 100 primeiros documentos hoje, disponibilizados aqui. Essa coleção inicial vai ser uma coleção de 5.000 documentos, grande parte dos quais inéditos, e que será colocada no ar gradualmente. E a nossa meta é ter ao menos 1.000 documentos disponíveis até o final do ano. Então, entrando no site do NASCE-CNV Brasil, né, quando vocês, aqui na parte inferior, tem os acervos externos, que são os acervos que o professor Dallari fez referência, que inicialmente foram a razão de ser do NASCE, e aqui a gente tem o link para o acervo, né, e no acervo a gente tem os 100 primeiros documentos que hoje nós estamos liberando, e a ideia é que a gente possa gradualmente chegar, né, essa é o objetivo, até os 1.000 documentos no final deste ano, um projeto que está sendo coordenado pela Fernanda Abreu, que está aqui à minha esquerda, né. Essa é uma iniciativa que vem se somar a outras muito mais antigas e muito maiores, né, nós somos muito pequenos nesse sentido, como a clássica e importantíssima iniciativa Opening the Archives da Brown University, aqui representada pelo professor James Green, com suas dezenas de milhares de documentos norte-americanos já possíveis de serem pesquisados online pelo público. O nosso objetivo, e certamente o Jim, com o Opening the Archives também, né, leva essa bandeira, é contribuir para democratizar ao máximo o acesso a fontes sobre a ditadura à sociedade brasileira, algo que vem ao encontro da principal razão de ser do NASCE, que é o seu caráter extensionista. Por fim, e agora sim, talvez uma das principais razões dessa fala, não poderia terminar essa breve fala sem expressar meus agradecimentos, e são muitos, tá? Então eu já peço desculpas a priori aqui por eventuais lacunas. Além das agências de pesquisa FAPESP e CNPq, agradeço ao Washington Brasil Office, aqui também de novo em nome do professor James Green, e aos programas de pós-graduação em Relações Internacionais e História Social da Universidade de São Paulo, do IRI, no caso de RI, e da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, de História Social, pelas contribuições financeiras ao evento. Agradeço aos colegas da comissão organizadora, nacional e internacional, pelo apoio e trabalho conjunto nesse mais de um ano de planejamento, bem como aos colegas que participaram da seleção de trabalhos em painéis. Um agradecimento especial à professora Angélica Miller, da UF, membro do NASCE e coordenadora do Observatório do Tempo Presente, pela enorme ajuda em todo o processo. Agradeço à diretoria, aos funcionários do IRI pelo apoio ao evento, aos monitores, né,
que se inscreveram para nos ajudar a realizar esse seminário, as estagiárias e voluntárias do programa Estados Unidos e Ditadura, da FAPESP, que ajuda a financiar esse evento e que também viabiliza o acervo digital, e, em particular, a Fernanda Abreu, pesquisadora do NASCE, responsável pela organização do acervo digital do NASCE, como eu mencionei anteriormente. A organização desse evento foi um processo muito difícil e quem sabe dos bastidores sabe exatamente o que eu estou falando. Foi muito difícil chegar até aqui, cheio de obstáculos. Infelizmente, nós não conseguimos todo o financiamento que nós gostaríamos, tá? Por isso, eu não posso deixar de terminar agradecendo aos palestrantes e aos moderadores de mesa que se disponibilizaram a utilizar suas próprias verbas de pesquisa, em alguns casos, a usar recursos do próprio bolso para estar aqui conosco presencialmente. É com muita alegria e muita honra que a gente recebe vocês. Por fim, um agradecimento especial aos ouvintes que se inscreveram, sobretudo a colegas da Rede Pública de Ensino. A gente tem a honra de ter professoras e professores da Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo inscritos como ouvinte nesse seminário, que também muito nos honram com a nossa presença e com a sua presença. Com isso, eu termino essa fala inicial de abertura, agradeço mais uma vez e peço, por favor, ao meu grande amigo James Green para que ele suba aqui para a conferência de abertura desse evento. Muito obrigado. Eu vou apresentar, acho que dispensa apresentações, mas vou fazer uma brevíssima apresentação e dar lugar ao professor James Green para que ele possa fazer a primeira conferência do nosso evento. James Green é professor Carlos Manuel de Céspedes de História Latino-Americana da Brown University, Estados Unidos. É doutor em História da América Latina pela Universidade de Califórnia, tendo viajado extensamente pela América Latina e vivido no Brasil mais de uma década. Foi diretor do Centro de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos da Brown University de 2005 a 2008 e diretor do Brazil Initiative de Brown também de 2012 a 2020. Foi presidente da Brazilian Studies Association, a BRASA, e foi diretor executivo da BRASA entre 2015 e 2020. Atualmente é diretor do projeto Open in the Archives, que eu fiz referência na minha fala anterior, parceria entre a Brown University e a Universidade Estadual do Maringá, e presidente do Conselho de Administração do Washington Brazil Office. James publicou como autor ou editor mais de 10 livros sobre Brasil ou América Latina. Com destaque, e aqui gostaria de destacar 3 livros, para além do que ele lança hoje, né, aqui conosco, e nos dá a honra desse lançamento. Revolucionário e Gay, o primeiro, A Vida Extraordinária de Herbert Daniel, que foi publicado pela Civilização Brasileira em 2018. Todos esses livros em inglês e português, eu vou fazer aqui referência aos títulos em português. Apesar de Vocês, Oposição à Ditadura Militar no Brasil, 1964-85, publicado pela Companhia das Letras em 2009. E Além do Carnaval, a Homossexualidade Masculina no Brasil do século XX, publicado pela Unesp em 2000, com segunda edição em 2019 e terceira edição em 2022. E, além disso, como eu mencionei, o James está lançando em 2024 Escritos de um Veado Vermelho, Política, Sexualidade e Solidariedade, pela editora Unesp, que está disponível ali fora. James Green, muito obrigado. Um grande prazer tê-lo conosco. Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer o Felipe Loureiro e Pedro Dallari por ter me convidado para fazer essa atividade hoje. Existia uma expressão no movimento LGBTQIA+, nos anos 90, que era GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes. É uma brincadeira sobre militantes e simpatizantes das organizações da esquerda. E caiu fora da moda essa expressão. Eu acho que tem que ser recuperada, porque tem muitos aliados, muitos simpatizantes de nossa causa, que têm dado uma força enorme para poder fazer as coisas. É ineditável pensar, fazer uma conferência sobre o que eu vou falar hoje, 5 anos atrás, 10 anos atrás, nem sequer falar 20 anos atrás. Eu organizei eventos sobre 40 anos da ditadura em 4 lugares, 50 anos da ditadura em Paris, em Israel, em Nova York, aqui no Brasil. Então, eu estou muito emocionado com esse convite de poder falar com vocês hoje. Então, também porque eu estava estudando aqui na USP, nas Ciências Sociais, nos anos 70,
final dos 70 para 80, participei ativamente do movimento estudantil, da formação do PT. Então, para voltar para a USP, para mim é sempre uma alegria, uma grande felicidade estar com vocês. Então, deixa eu mudar um pouco para organizar melhor a minha fala. Bom, como eu indiquei no título dessa apresentação, no final dos anos 70, os militantes gays e lésbicas chamaram as suas atividades políticas o movimento homossexual. Porém, hoje vou usar a frase LGBTQIA+, consciente do fato que é anacrônica. Essa expressão é uma expressão nova do movimento, mas eu acho que tem mais sentido. Então, elementos dessa palestra derivem, em parte, do meu novo livro, Escritos de um Viado Vermelho, Política, Sexualidade e Solidariedade, que faz parte do lançamento dos livros após a minha fala hoje. Agora, vamos para os anos 70. No começo de 78, o editorial inicial do jornal Lampião da Esquina, a primeira publicação política LGBTQIA+, no Brasil, deu ensejo ao que podemos considerar uma breve análise sobre a conjuntura política do país. Cito, Brasil, março de 78, ventos favoráveis soprem no rumo de uma certa liberalização do quadro nacional. Em ano eleitoral, a prensa noticia promessa de um executivo menos rígido, fala-se da criação de novos partidos políticos, de anistia, de uma investigação das alternativas propostas, faz até com que se fareja uma abertura do discurso brasileiro. Fecha aspas. O título do editorial, Saindo do Gueto, era uma epítome da importante postura de romper com os espaços urbanos de proteção que os gays, as lésbicas, as trans haviam criado para si nos anos 50, 60 e 70, sobretudo para garantir um pouco de sociabilidade longe dos estigmas sociais que marginalizavam as pessoas dos conceitos médicos que tratava a homoafetividade como doença e da moral católica que considerava a homossexualidade um pecado. Dessa forma, o editorial representou um apelo à interação com a sociedade brasileira, cujo objetivo era suscitar outras atitudes a respeito do tópico de amor e sexo entre pessoas do mesmo sexo e as maneiras diversas em que as pessoas entenderam a identidade de gênero. Contudo, se essa abertura de discurso brasileiro que o editorial festejou oferecia justamente a possibilidade de se questionar coletiva e publicamente esses velhos preconceitos sobre a homossexualidade, ela também facultava um espaço de divergência sobre as propostas, os rumos e os objetivos do incipiente movimento no Brasil. Nessa apresentação, pretendo primeiro contextualizar o surgimento da primeira onda do movimento LGBTQIA+, brasileiro no final dos anos 70 e no começo dos anos 80, dentro do período da abertura política que durou uma década, se não mais. Trata-se de um processo cujas raízes pertencem aos movimentos iniciais da chamada distensão, quando apareceu o movimento LGBTQIA+, com um conteúdo profundamente democrático. As demandas do movimento faziam parte das articulações contra a ditadura e continham reivindicações que visavam uma sociedade pluralista, além de propor novos conceitos sobre a sexualidade, o gênero, o comportamento e a própria natureza da política. Como qualquer produto intelectual, minhas perspectivas de autor e o meu lugar de fala influenciaram esse trabalho, particularmente porque participei como líder da ala esquerda do Grupo Somos, o primeiro grupo brasileiro LGBTQIA+, politizado, quando era militante da Convergência Socialista aqui em São Paulo. Paralelamente, organizamos um grupo, chamava Facção Homossexual da Convergência Socialista, para desenvolver uma política para o movimento LGBTQIA+, e para levantar um debate sobre o assunto dentro dessa organização trotskista. As minhas atividades provocaram uma polêmica dentro e fora do movimento e inspiraram várias interpretações escritas por outros protagonistas sobre o meu desempenho nos acontecimentos do período. Esta apresentação também faz parte de um novo projeto de livro intitulado Geração 77, Juventude, Política e a Fim da Ditadura Brasileira. Ele estuda o papel que jovens estudantes, secundaristas e universitários, bem como novos ativistas dos movimentos sociais, desempenharam
nas mobilizações contra a ditadura militar no final da década de 70 e início da década de 80. Ele também examina os debates sobre a democracia, os direitos humanos e a inclusão social na sociedade brasileira daquele período. Respiro profundo. Okay. O livro terá 7 capítulos principais, cada um focando em um indivíduo que representa um dos diversos grupos que compõem a juventude politizada e majoritariamente da classe média nos anos 80, nos anos em torno de 77. Eles têm diversas origens econômicas e sociais e diferentes identidades de raça e gênero. Suas histórias de vida serão um meio para analisar e entender a natureza dos distintos movimentos que marcaram este período, quando novas ideias, ideologias e abordagens sobre mudanças sociais dialogavam e, ao mesmo tempo, conflitavam com uma gama de visões do mundo marxista que haviam dominado o pensamento dos ativistas políticos de 68 e ainda eram influentes entre setores da oposição à ditadura. Eu estou muito honrado de ter uma dessas 7 protagonistas, a Vera Paiva, aqui conosco hoje. Ela vai ser no 2º capítulo do livro. Ao estudar esse período de efervescência política da geração 77, estou usando a clássica definição de conceito de geração do sociólogo Karl Mannheim, que a descreve como aqueles indivíduos que são consideravelmente influenciados por determinados contextos socio-históricos, principalmente por eventos notáveis em sua juventude, que os envolveram ativamente, criando grupos sociais com uma experiência compartilhada e oferecendo a possibilidade de moldar gerações futuras. Nesse sentido, centenas de livros foram escritos sobre a geração 68 no Brasil, produzindo em grande medida, por escritores marxistas e revolucionários. Muitos desses trabalhos são sobre ou escritos por aqueles que antes, em 68, e depois do AI-5, em dezembro daquele ano, se engajaram na luta armada que atingiu seu apogeu entre 69 e 71 e que foi liquidado definitivamente entre 73 e 74. A reorganização gradual do movimento estudantil depois do golpe civil-militar de 64, as mudanças na composição das universidades em termos de gênero em meados dos anos 60 e as transformações sexuais, sociais e culturais que ocorreram nos centros urbanos do país se combinaram em 68 para gerar uma explosão de mobilizações dos jovens da geração 68 contra o regime militar. O momento simbólico daquele ano foi a passeata de 100 mil no Rio de Janeiro, em junho, contra a ditadura, que representou as aspirações de uma geração pelo fim do regime militar. Na esteira do AI-5 e de uma maior repressão contra a oposição radical, aqueles que optaram pela luta armada para derrubar o regime, uma pequena minoria da juventude politicamente mobilizada, a gente tem que sempre lembrar isso, sofreram uma série de terríveis derrotas. Ocorreu o entrincheiramento político da oposição. Além disso, como afirma Christopher Dunn no seu livro Contra a Cultura, muitos jovens foram atraídos por novas formas de contestação contra o regime moral e culturalmente rígido, que não adotava conotações abertamente políticas. Mannheim aponta que, geralmente, há uma geração intermediária entre 2 grupos separados, neste caso, entre a geração 68 e a geração 77. Um hiato que contribuía para distinguir cada geração. Nesse caso, minha hipótese é que os anos 69 a 73 marcaram o período intermediário entre 2 gerações únicas e diferentes. Esse foi um período em que opositores da esquerda participaram de atividades semiclandestinas em campi universitários para reorganizar o movimento estudantil. Militantes do Partido Comunista Brasileiro redirecionaram seu trabalho para operar por meio do movimento democrático brasileiro. Intelectuais fundaram periódicos, a chamada imprensa alternativa, para estabelecer um veículo público para promover debates políticos, entre outros esforços. E todas essas iniciativas poderiam ser consideradas medidas protetoras depois da brutal repressão do movimento estudantil e da oposição legal no final de 68.
O historiador Kenneth Serban nos recorda que a primeira manifestação significativa contra a ditadura depois de 68 só ocorreu em 73, ou seja, 5 anos depois. Nesse protesto público no centro de São Paulo, alguns milhares de estudantes e outros participantes se reuniram na Catedral da Sé para uma missa em homenagem a Alexandre Leme, estudante da USP e revolucionário que foi assassinado em 17 de março de 1973. Alexandre Leme, presente. Vamos fazer de novo. Alexandre Leme, presente. Bom, as pessoas esqueceram essas questões, né? É horrível. Isso ocorreu 2 anos antes de um culto ecumênico mais conhecido, realizado no mesmo local, em memória ao jornalista e militante do Partido Comunista, Vladimir Herzog, depois de um assassinato enquanto estava sob custódia policial em 25 de outubro de 75. Apesar desses bolsões de resistência, em 73, mesmo as mobilizações contra a morte de Alexandre Leme, a oposição ainda estava na defensiva. A periodização da história é sempre capciosa, mas existe praticamente um consenso de que a lenta, graditativa e segura distinção, que é a palavra de Geisel, prometido em 29 de agosto de 74 pelo recém-empossado presidente, o Ernesto Geisel, combinava uma impressionante vitória do MDB nas eleições legislativas de novembro de 74 e marcou o início de uma mudança no equilíbrio de poder entre o regime e a oposição. Entre muitos fatores que fizeram o sentimento público se voltar contra os generais no poder estavam o fim do crescimento econômico, a crise no preço do petróleo, o aumento da inflação, a crescente dívida externa e o cansaço de setores das classes médias com as medidas autoritárias e arbitrárias do regime. Geisel tentou administrar o processo de distinção por meio de um fim controlado da censura em 75, da marginalização simbólica dos setores da extrema-direita dentro das Forças Armadas, depois da morte de Herzog, em outubro de 75, e Manuel Fia Filho, em 17 de janeiro de 76, e do pacote de abril de 77, criado para conter os avanços da oposição dentro e fora do Congresso. No entanto, a abertura continuava no passo de um cabo de guerra entre o governo e a oposição legal, no qual eventos inesperados prejudicavam o ritmo e os termos do processo. Entre eles foram as mobilizações estudantis de 77. Em abril deste ano, vários estudantes que eram militantes da Liga Operária e um pequeno grupo trotskista, e eu tenho a honra de estar aqui conosco a Márcia Barceto, que foi parte desse grupo de pessoas que foram presos e torturados. Ela, Zé Maria, que era um jovem operário que foi captado para um evento, que era fazer uma panfletagem no ABC, foram presos e torturados, e isso provocou uma mobilização nas universidades de São Paulo muito importante. O movimento estudantil de São Paulo, que estiver organizando protestos cuidadosamente orquestrados contra o regime dentro do campi da USP, mobilizou-se em apoio aos detidos e torturados. Um número cada vez maior de protestos liderados por estudantes culminou em uma enorme passeata pelo centro de São Paulo no dia 5 de maio de 77, a maior manifestação pública desde a passagem de 100 mil em 68. Eu tenho uma grande honra de dizer que eu estava presente nessa... Eu não sei onde eu estou na foto, mas eu estou lá, por aí. Estava lá, um cara passou, até gringos temos aqui contra a ditadura militar, porque eu falava com o meu sotaque e tal, baixa a ditadura e tal. Então, é engraçado, né? De repente, o regime não podia impedir a oposição a tomar as ruas. As mobilizações estudantis levaram à reorganização da UNE em 20 de setembro de 77, provocando a invasão da PUC São Paulo e a prisão de centenas de estudantes. No ano seguinte, metalúrgicos da fábrica Scania Saab chegaram a trabalhar e se sentaram em frente das suas máquinas, dando início a uma greve que se transformou em uma onda nacional de mobilizações das classes trabalhadoras, que durou 3 anos e desafiou as políticas trabalhistas e econômicas da ditadura, além de catapultar o líder sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva para o cenário nacional.
As mobilizações políticas nas ruas, que tiveram início em 77 e cuja intensidade cresceu nos anos seguintes, foram baseadas em esforços organizacionais dos anos anteriores e recorreram, em parte, às experiências intermediárias de 69 a 73. Conhecimentos sobre as táticas e as tradições do movimento estudantil eram transmitidos às colegas mais novas. As histórias da oposição radical dos anos anteriores circulavam nos campi. A esse respeito, atribuir o ano 77 a uma nova geração de estudantes e jovens politizados é um tanto quanto arbitrário, mas o fato de que eles terem tomado as ruas naquele ano sob uma faixa que pedia liberdades democráticas, na minha opinião, representa dois impulsos centrais dessa geração: a oposição ao regime autoritário e um desejo por maior liberdade. Nesse aspecto, organizações feministas, o Movimento Negro Unificado e grupos de gays e lésbicas, todos recém-formados, também abraçaram a luta por noções mais amplas da democracia. Essas novas articulações insistiram em repensar perspectivas marxistas tradicionais defendidas por grupos clandestinos operando dentro do movimento estudantil sobre o tipo de Brasil que deveria existir com o fim da ditadura. Embora esses conflitos e tensões existissem, como aponta Mannheim, é o compartilhamento de uma ideia comum de destino que une uma geração. Para mim, foi o sentimento generalizado da juventude mobilizada de São Paulo, compartilhado também por outros jovens em diferentes partes do país, do que os dias da ditadura estavam contados e que uma nova democracia estava prestes a nascer, que representou um ethos generacional. Todos os militantes que estou estudando sentiram que sua participação em diferentes grupos e movimentos estava ligada a uma sensação de que algo novo, positivo e transformador estava acontecendo e de que eles eram agentes essenciais deste processo. Em 68, muitos dos que se mobilizaram sonhavam com o fim imediato da ditadura, o que poderia levar a um regime democrático, progressista, nacionalista e anti-imperialista, ou seja, a visão dos dois partidos comunistas, PCdoB e PCB, e de uma dissidência, Ação Libertadora Nacional, ou o processo contra a ditadura levaria o Brasil a uma revolução socialista, que era o ponto de vista de muitos dos grupos que pegaram armas contra a ditadura. Em 77, novas organizações políticas da esquerda, principalmente trotskistas, como a Liga Operária, a Democracia Socialista e a Organização Socialista Internacional, com seu grupo estudantil Liberdade e Luta, tornaram-se novos atores políticos importantes, trazendo uma tradição de crítica tanto aos partidos comunistas quanto aos proponentes da luta armada já derrotada. Foi precisamente entre essas novas organizações trotskistas que havia uma abertura para discutir a homossexualidade, que estava totalmente ausente na época entre as outras organizações semi-clandestinas da esquerda brasileira. Mas por que os trotskistas? Em parte, isto deveu a certas ligações internacionais que esses grupos tinham nos Estados Unidos e na Europa, onde os debates sobre gênero e sexualidade e a sua relação com a Revolução Socialista decorreram há mais de uma meia década. Evidentemente, essa análise sobre a importância dos movimentos sociais, do novo sindicalismo representado pela greve de 78 a 80, dirigida por Lula, e de novas organizações da esquerda que se formaram no processo da abertura, não escapa da simplificação inevitável de fatos, eventos e processos muito mais complexos e contraditórios. Contudo, a ideia de que esses movimentos eram essenciais para se derrubar a ditadura orientava um setor do Grupo Somos entre 78 e 81. Como membro fundador do Grupo Somos e também o dirigente da facção homossexual da Convergência Socialista, recebia o apoio de membros da direção regional e nacional da Convergência Socialista, que incentivaram a nossa participação no movimento para fortalecer a sua atuação, enquanto, paralelamente, levantaram uma discussão dentro da Convergência Socialista. E, na verdade, é a primeira agrupação política, de um partido político da América Latina, sobre a questão de LGBTQIA+.
A perspectiva que levamos para o Grupo Somos combinava uma análise trotskista, marxista, com conceitos das novas esquerdas norte-americanas e europeias. Sustentávamos o argumento de que os participantes do movimento deveriam forjar conexões, laços e até alianças com outros movimentos sociais, que chamávamos de sectores oprimidos, negros, mulheres e indígenas, que surgiram nesse momento de abertura gradual, mas ainda insegura. Também defendíamos que o movimento homossexual, ou seja, o movimento LGBTQIA+, deveria elaborar uma política para a classe trabalhadora. Tal orientação sobre as minorias, termo este que foi empregado por outros na época, não divergia muito da linha editorial do jornal Lampião de abril de 78, conforme divulgado no mesmo número inicial. Cito: nós pretendemos também ir mais longe, dando voz a todos os grupos injustamente discriminados, dos negros, índios, mulheres e as minorias étnicas do Kurdistão. Kurdistão, porque naquele momento estava uma luta dos curdos contra a Turquia. Abaixo os guetos e sistemas disfarçados das pátrias. O que a ala esquerda trouxe ao Somos, mais especificamente, era, portanto, uma experiência política, uma disposição para incentivar as mobilizações e uma orientação marxista que visava estabelecer alguma ligação com outros setores marginalizados e discriminados, mas especialmente a classe trabalhadora. Durante os próximos 2 anos, a ala esquerda do Somos liderou o grupo em uma direção que priorizava a saída do gueto e a interação com outras forças da oposição. Por exemplo, em uma reunião do subgrupo da atuação do Grupo Somos, propusemos uma campanha de defesa do jornal Lampião da Esquina, cujos editores tinham sido enquadrados na lei da imprensa pela ditadura. Essa é uma imagem dos editores que foram fichados em São Paulo. Conseguimos circular um abaixo-assinado com a adesão dos editores da imprensa alternativa de São Paulo em defesa do jornal Lampião. Também incentivávamos o Grupo Somos a participar no ato de Dia do Zumbi, o 20 de novembro de 79, frente ao Teatro Municipal de São Paulo. Preparamos uma faixa que proclamava: contra a discriminação racial, assinado Somos, Grupo de Afirmação Homossexual. Já no primeiro encontro de grupos homossexuais organizados, realizado em São Paulo durante a Semana Santa de 1980, na Faculdade de Medicina, no Dr. Arnaldo, apresentamos uma ideia de organizar um Dia Nacional de Lutas Homossexuais, que seria no dia 28 de junho, para coincidir com as paradas LGBTQIA+, organizadas internacionalmente para comemorar a rebelião de Stonewall, Nova York, em 69, que marca a radicalização do movimento nos Estados Unidos. Na abertura do encontro dos 2 dias, com uma presença de mais de 200 militantes de pelo menos 15 grupos espalhados pelo país, houve uma moção aprovada pela Assembleia que apoiou a greve geral dos trabalhadores do ABC. Quando outra moção foi introduzida durante o encontro, propondo a participação do movimento no 1º de maio, durante a greve geral, para oferecer solidariedade aos trabalhadores, a proposta perdeu na Assembleia por um voto. Com resultado, a maioria dos membros do Grupo Somos resolveu participar no 1º de maio com um nome alternativo: Comissão de Homossexuais pro 1º de maio, para evitar uma racha dentro do grupo. Ou seja, em abril e maio de 80, quando os militares interveniram nos sindicatos do ABC durante a greve geral do setor metalúrgico e afastaram os seus líderes, entre eles Lula, a apreciação da dinâmica política no país e o desejo de dialogar com outros setores sociais já eram compartilhados por grande número de membros do Grupo Somos, o que incentivou a participação de 50 gays e lésbicas no 1º de maio de São Bernardo do Campo. São Bernardo, cercada pelo 2º Exército, Lula, que bloqueou o trânsito. Não, está aqui mesmo, está correto. Com São Bernardo cercada pelo 2º Exército, que bloqueou o trânsito em volta da cidade para diminuir a participação na passeata, as lésbicas e os gays, que resolveram engrossar as atividades em solidariedade com os trabalhadores em greve, levaram com eles 2 faixas enormes, de 6 metros de extensão cada um.
A primeira faixa declarava com letras grandes contra a intervenção no sindicato do ABC e foi assinado pela Comissão de Homossexuais pro 1º de maio. Também tenho orgulho, como ela é militante da Convergência, nós tivemos um local no Parque Dom Pedro, tinha um espaço enorme, eu comprava as faixas e a tinta e pintava as faixas lá. Então, uma vez eu fiz uma faixa com um S no homossexual, porque em inglês é um S, eu tinha que fazer a faixa todinha de novo, porque tinha escrito errado. A outra dizia contra a discriminação do trabalhador a homossexual. E quando eu fiz essa faixa, eu pensei, não precisa em português, é só tudo masculino, se é misto. Eu disse, não é diferente. Mulheres e homens são diferentes nesse sentido. É importante fazer essa distinção. Eram duas demandas aparentemente simples. A primeira refletia o espírito do momento contra as arbitrariedades do regime militar e a favor das liberdades democráticas. A segunda foi mais audaz na sua postura de inclusão do gênero feminino na linguagem, escrito na faixa, bem como na inclusão de uma reivindicação até então nunca levantada em praça pública. Não se tratava de demandas pela união civil, pelo casamento de pessoas do mesmo sexo, embora esses direitos fossem tão inimagináveis naquele momento, quanto as reivindicações pela igualdade democrática de gays e lésbicas dentro da classe trabalhadora. Essas eram reivindicações que levavam a sério a orientação do jornal Lampião de sair do gueto. A participação dessas 50 pessoas no 1º de maio de 80 marcou, pois, um dia histórico para o movimento LGBTQIA+, brasileiro, revelando como um setor do movimento esteve engajado nas mobilizações contra a ditadura e procurando aliados nas conquistas dos seus direitos contra a discriminação e marginalização. Parece que este acontecimento não foi esquecido por setores da esquerda. Em 2020, durante o isolamento por conta da pandemia de Covid-19, João Willis, ex-deputado federal, você sabe quem organizou uma entrevista ao vivo com Luiz Inácio Lula da Silva quando ele estava no exílio. Era uma bela conversa. Ambos estão usando camisas vermelhas e é possível sentir um carinho mútuo entre os dois. Então, agora eu vou mostrar um trecho desse... Hoje, deixa eu te dizer uma coisa que eu tenho muito orgulho. As pessoas pensam, e eu acho que erradamente, que quem chegou à presidência da República em 2002 foi um homem, foi o Lula. Quando, na verdade, eu acho que é um engano imaginar. A pessoa física, a pessoa jurídica chamada Lula, representava apenas um movimento que culminou com 2002. Um movimento que foi criado muito antes, mas bem muito antes. Você veja uma coisa, eu trouxe uma foto aqui para te mostrar, você não vai ver. Isso aqui é uma passeata no meu sindicato em 1980. 1980, portanto, 22 anos antes de eu chegar à presidência, e a parte é o seguinte, contra a discriminação, sabe, do trabalhador ou da trabalhadora homossexual. Isso em 1980, numa manifestação de metalúrgicos. Tá? Na verdade, eu sou o resultado de muitos movimentos, João. Quando as pessoas às vezes se enganam e falam assim, o Lula fez tal coisa, na verdade quem fez foi o povo brasileiro. A gente pode debater isso depois, mas... mas pelo menos ele falou isso, não sei. Agora... bom, a imagem que Lula mostrou a Jean foi, de fato, o registro da participação de 50 gays e lésbicas que marcharam sobre as duas faixas no 1º de maio de 80. Na live, Lula se orgulha de ter da participação dos supostos membros do seu sindicato que, na sua leitura, defenderam os direitos das suas colegas homossexuais há 44 anos atrás. Embora ele tenha afirmado que muitos movimentos foram o que hoje é Lula, nota-se certa satisfação ao dizer que que ele, diretamente ou indiretamente, foi responsável por esse ato pioneiro, quando o movimento homossexual tinha apenas 3 anos. O comentário foi, em parte, um ato de revisionismo histórico, ingênuo, mas, ao mesmo tempo, encantador. Mais de 4 décadas depois do 1º de maio de 80, o Brasil mudou tanto que o próprio Lula quis apropriar o evento para a história do movimento sindical. Então, é uma indicação da importância desse evento, 40 anos atrás, que Lula precisa apropriá-lo para sua trajetória histórica no país.
É importante destacar que a discriminação contra lésbicas e gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas trans não surgiu durante a ditadura. Sua origem remonta a períodos muito anteriores da história brasileira. A homofobia esteve sempre embutida em diversas esferas e manifestações da cultura brasileira, nos discursos médico-legais que consideravam a homossexualidade uma doença, nas falas religiosas que condenavam o ato homossexual como um pecado, em visões criminológicas conservadoras que tratavam homossexuais como um perigo social e em valores tradicionais que desqualificavam e estigmatizavam pessoas que não se comportavam de acordo com os padrões de gênero prevalentes, sendo vistos como anormais, inestáveis, degenerados e caracterizando a homossexualidade como um atentado contra a família. No final do século XIX, no início do século XX, homens que sentiram atração sexual por outros homens ou que assumiram uma performatividade de gênero que não se alinhava com as noções tradicionais do comportamento correspondente a determinados traços físicos de uma pessoa, homens afeminados, frescos, sodomitas, pederastas, entre outras expressões usadas para marginalizá-los, conseguiram ocupar certos espaços urbanos para criar uma mínima de sociabilidade. Foi o caso da Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro, ou o Vale de Anhangabaú, em São Paulo, onde tais encontros poderiam ocorrer. Dado o fato de que a sodomia ter sido descriminalizada na década de 1830, a polícia recorreu a outras medidas legais para reprimir essas interações públicas através de alegadas violações de do Código Criminal, como ultraje público ao pudor, libertinagem ou vadiagem, para justificar assédios, detenções e prisões arbitrárias. Na década dos anos 20 e 30, médicos, advogados, criminologistas e polícia procuraram novas ideias sobre as origens da homossexualidade para insistir que essa sexualidade e a performatividade de gênero não normativos não eram questões morais ou religiosas, mas apenas físicas de pessoas cujos desvios poderiam ser curados. Com resultado, nos anos 30, com o poder centralizador do novo governo, do Getúlio Vargas, o médico Leonídio Ribeiro realizou uma pesquisa onde ele estudou os corpos de 175 homossexuais presos pela polícia do Rio de Janeiro para determinar variações em seus sistemas endócrinos que seriam supostamente a causa da sua feminilidade ou homossexualidade. Controle pela polícia e pelo sistema jurídico se combinou com supostas curas elaboradas por médicos para tratar desse setor da população. Sabemos muito menos sobre a vida das lésbicas durante esse período, uma vez que as construções de gênero dominante relegaram essas mulheres a espaços marginais com muito menos acesso à sociabilidade pública. Nos anos 40 e 50, um produto colateral da intensa urbanização do Brasil foi a migração de milhares de jovens gays, lésbicas e pessoas trans das suas cidades natais para as capitais dos estados ou para o Distrito Federal para escapar do preconceito, da violência, da discriminação e da marginalização que sofreram nos seus locais de nascimento. O crescimento de número de homens e mulheres homossexuais que migraram para as grandes cidades ou se mudaram para determinadas áreas das capitais estaduais criou lentamente uma massa crítica de pessoas que poderiam sustentar bares, restaurantes e, posteriormente, casas noturnas como locais privilegiados onde pessoas LGBTQIA+, poderiam encontrar-se, criar laços e ideias de comunhão mútua e estabelecer códigos e práticas enraizadas na resistência às representações hegemônicas do masculino, do feminino e das práticas sexuais não normativas. Ainda que valores sociais e culturais contrários à homossexualidade tenham sido afirmados com nitidez, pode-se dizer que existia também certa tolerância, ainda que bastante relativa, de alguns setores das práticas homossexuais, desde que essas se mantivessem dentro de espaços sociais bem demarcados e circunscritos durante o carnaval
e dentro dos lugares fechados e isolados. Também existiam certas profissões consideradas apropriadas para os homens delicados ou criativos, ligados às noções de gênero sobre feminilidade tradicional, bem como certos lugares reservados para as mulheres masculinizadas. Vale ressaltar, no entanto, que essas tolerâncias incipientes representavam certas mudanças ocorridas dentro e fora do país, ainda nos anos 50 e 60, que possibilitaram a criação de novas atitudes diante da homossexualidade, que levaram a uma maior aceitação das diferenças no campo da sexualidade. São símbolos dessas lutas pela ampliação do reconhecimento de outras identidades e orientações sexuais, as ações de novos movimentos sociais nos Estados Unidos, na Europa e na Argentina, que no final dos anos 60 já reivindicaram outro tratamento social frente à homossexualidade. Porém, a eliminação dos direitos democráticos e liberdades públicas desencadenada pelo golpe de 64, com a instauração do regime autoritário repressivo, adiou as possibilidades da constituição de um movimento dessa natureza no Brasil, com novos atores que pautavam esse tema na cena pública. Paralelamente, a ditadura reforçou o poder da polícia para vigiar as ruas das cidades, expandiu a censura sobre diversas esferas da vida e utilizou o poder do Estado para conter graves violações aos direitos humanos das pessoas LGBTQIA+. Por causa da repressão generalizada do regime pós-64, que dificultava qualquer possibilidade de organização de gays e lésbicas e travestis nos anos 60 e no começo dos anos 70, não surgiu uma rede bem estruturada de ativistas para monitorar a situação, documentar as violações de direitos humanos quando eles ocorreram e fazer as denúncias públicas. Afinal, a censura não permitia esse nível de liberdade de expressão e a ditadura, como bem sabemos, limitava qualquer ação política. O processo de acompanhamento das agressões homofóbicas só aconteceu a partir dos anos 90, quando coletivos como o Grupo Gay da Bahia começou a coletar e divulgar sistematicamente dados sobre as mortes violentas de gays, lésbicas e travestis. Dados sobre as mortes violentas, a falta de informações e registros de uma ditadura que buscou apagar seus rastros, sobretudo sobre recortes específicos LGBTQIA+, nesse período, tornam ainda mais difícil de mencionar o alcance e os sentimentos das violências praticadas. Somente agora que os historiadores e outros pesquisadores estão recuperando esse passado a partir de lentes analíticas específicas de sexualidade e de gênero. É importante ressaltar que não houve uma política de Estado formalizada e tão coerente no sentido de exterminar os homossexuais. Há exemplo de como existia uma campanha anunciada e dirigida para eliminar a luta armada e as ações da ditadura contra o povo originário, que supostamente se puseram as atividades do Estado nos seus territórios. Porém, é muito evidente que houve uma ideologia que justificava o golpe, o regime autoritário e as cassações de direitos democráticos e outras violações a partir de uma razão de Estado e em nome de valores conservadores ligados à doutrina de segurança nacional. Essa ideologia continha claramente uma perspectiva homofóbica que relacionava a homossexualidade às esquerdas e à subversão, como o historiador Ben Cohen deixou bem documentado no seu livro Securing Sex, Morality and Repression in Making Cold War Brazil. Assentou-se, portanto, assumida agora como visão do Estado, a representação do homossexual como nocivo, perigoso e contrário à família, à moral prevalente e aos bons costumes, como argumento Renan Quinalha no seu livro importantíssimo sobre a homossexualidade e a ditadura. Essas visões legitimavam a violência direta contra as pessoas LGBTQIA+, as violações de seus direitos ao trabalho, seu modo de viver e de socializar, a censura das ideias e das artes que ofereciam uma percepção mais aberta sobre a homossexualidade e a proibição de qualquer organização política desses setores.
infelizmente, mesmo os setores progressistas no Brasil demoraram para compreender a relação entre a repressão mais direta da ditadura e seus efeitos mais gerais na cultura política e nas instituições da sociedade brasileira. Isso é amplamente documentado no meu livro, A Revolucionária Gay, A Vida Extraordinária de Herbert Daniel, que detalha como grandes setores da esquerda revolucionária viam, ironicamente, a homossexualidade da mesma forma que as instituições conservadoras que operam no Brasil, a Igreja Católica, as Forças Armadas e as escolas e a mídia. Além de todas as noções tradicionais sobre a homossexualidade e as identidades de gênero não normativas, como sendo imorais, uma perversão, uma doença ou uma afronta aos papéis sexuais tradicionais, a esquerda revolucionária apropriou-se das ideias da União Soviética, da China e de Cuba. Baseada nessas perspectivas, as relações eróticas entre pessoas do mesmo sexo ou com diferentes construções de identidade de gênero eram consideradas como produtos da decadência burguesa que seria eliminado após uma revolução socialista. Isso faz com que muitos jovens LGBTQIA+, com certa simpatia pela esquerda, se sentissem indesejáveis na oposição ao regime militar. Para outras pessoas, como Herbert Daniel, que queria desesperadamente fazer parte da resistência radical ao regime, as ideias hegemônicas sobre a homossexualidade criaram um clima no qual ele entendia que os homossexuais ou os homens excessivamente afeminados não poderiam fazer parte do projeto revolucionário. No caso do Daniel, para ingressar na luta armada, ele se sentia a obrigação de reprimir a sua sexualidade, o que fez entre 68 e 71, enquanto vivia na clandestinidade e participava em assaltos a bancos, treinamento guerrilheiro na Vara de Ribeiro e sequestrava o embaixador da Alemanha e da Suíça para liberar 110 presos políticos. Então, eu quero recomendar muito às pessoas assistir a peça com o nome Daniel, que está passando aqui em São Paulo, sobre a vida de Herbert Daniel, feito num musical. Desconfiava, quando eu ouvi falar que vai fazer um musical sobre essa pessoa maravilhosa, mas é muito bom e recomendo vocês assistam. Vai ser no cartaz até o 7 de abril. Uma das coisas que Herbert Daniel escreveu nas suas memórias, isso é sobre a peça. Uma das coisas que Herbert Daniel escreveu nas suas memórias, criticando a esquerda armada, foi a sua incapacidade de estabelecer ligações concretas com o povo. Em parte, argumentou Daniel, foi resultado da expansão econômica no final do governo Costa e Silva e do governo Médici. Ironicamente, durante esse mesmo período, caracterizado em parte pela repressão sistemática contra a esquerda, do Partido Comunista aos grupos da luta armada, o intenso crescimento econômico, embora tenha favorecido certas classes sociais e deixando os pobres e as classes trabalhadoras numa pior situação socioeconômica, ajudou a fortalecer o regime. A expansão da economia teve um efeito indireto na sociabilidade de gays e lésbicas e trans, pois o aumento de circulação de dinheiro e de bons empregos para setores da classe média criaram as condições para uma expansão dos espaços urbanos para as pessoas LGBTQIA+. A abertura de novas discotecas e locais de encontro fortaleceu o sentido de cultura e a condição comum para muitos. Como eu argumentei no meu primeiro livro, Além do Carnaval, essas mudanças socioeconômicas criaram as condições para estabelecer uma base social entre a qual algumas pessoas mais tarde aderiram ao movimento. Uma década depois de Daniel ter decidido abandonar os seus desejos sexuais para se juntar ao movimento revolucionário, ou seja, durante o processo da distensão e da abertura nos anos 70, muitos setores da esquerda ainda mantiveram as ideias conservadoras sobre a homossexualidade, que não eram diferentes das visões dos defensores do regime militar. Enquanto em 68 e 69 a ideia de se assumir era inconcebível para as pessoas LGBTQIA+, envolvidas na oposição à ditadura, as mudanças culturais ocorridas na década seguinte criaram um clima mais propício para a fundação de um movimento. Contudo, ainda persistiam tensões significativas entre aqueles que se opõem ao regime militar
Isso foi claramente exemplificado no debate de fevereiro de 79, organizado por André Singer e o novo grupo estudantil Vento Novo, que venceu as eleições para a Centro Acadêmica das Ciências Sociais da USP. Anunciado como debate sobre as minorias e realizado durante 4 noites sucessivas, representantes dos movimentos feministas, negros, indígenas e LGBTQIA+, apresentaram as ideias e objetivos dos seus novos movimentos aos estudantes e professores da USP. Durante as discussões que se seguiram, eclodiu um debate entre os estudantes militantes de diferentes organizações da esquerda e membros do movimento emergente sobre a melhor estratégia para derrotar a ditadura. Estudantes afiliados ao PCB, PCdoB e ao reorganizado MR8 argumentaram que questões como racismo, sexismo e homo-lesbo-transfobia, embora que não usassem esses termos na época, dividiram a ampla frente única contra a ditadura e eram questões a ser resolvidas após uma transformação radical da sociedade brasileira. Os membros do movimento LGBTQIA+, refutaram esses argumentos, apelando à total independência e autonomia do movimento em relação às organizações políticas da esquerda, que, na sua imaginação, contraditoriamente, eram contra o movimento, mas também tentaram cooptar e dominar a sua potência política. Essa foi a crítica contra a minha intervenção, que nós estamos tentando captar, captar o movimento LGBT para a esquerda, que a esquerda era homofóbica. Então, não tinha lógica, era uma paranoia muito forte dos setores do movimento mais conservadores. No início da década de 80, houve um declínio do movimento LGBTQIA+, devido a vários fatores, entre eles um certo esgotamento por parte de muitos líderes, a vulnerabilidade financeira das organizações que não receberam recursos externos, uma recessão econômica e uma noção de que, com um retorno à democracia, as principais questões do movimento seriam abordadas. No entanto, os grupos que conseguiram sobreviver a este declínio de ativismo realizaram várias campanhas importantes. Entre eles estava a luta durante a Assembleia Constituinte para incluir na Constituição uma disposição que proibisse a discriminação com base na orientação sexual. Embora a moção tenha recebido o apoio de apenas 25% da Assembleia Constituinte, todas as pessoas que se identificaram com a esquerda votaram a favor da proposta. Isso já, para mim, marca uma mudança dramática nas esquerdas brasileiras. Muitos setores da esquerda, incluindo a maioria dos militantes e líderes do Partido dos Trabalhadores, apoiaram formalmente a emenda, o que representava um sinal de que, gostando ou não, a agenda do movimento LGBTQIA+, havia se associado à esquerda, pelo menos aos olhos da direita, católica, conservadores e cristãos evangélicos. Como todos sabemos, o Brasil teve um processo de transição abortada. A Lei de Anistia de 79 e a decisão do STF em 2010, que a confirmou, significavam que não houve um debate nacional significativo sobre a responsabilidade do Estado na grave violações dos direitos humanos, embora contraditoriamente a Comissão de Anistia tivesse poderes para emitir indenizações a muitas vítimas do terror do regime. Como predominavam os argumentos de que a esquerda não devia provocar a ira das Forças Armadas, um argumento que ainda está em moda, e deveriam virar a página desse capítulo da história brasileira, isso foi escrito antes das declarações da semana passada. Foi uma luta longa e árdua para estabelecer a Comissão Nacional de Verdade, e como muitos estudiosos notaram, houve muitas limitações com as operações da comissão. Nesse sentido, o relatório final da Comissão da Verdade, que incluiu um capítulo sobre a repressão e discriminação contra pessoas LGBTQIA+, durante o regime militar, foi o primeiro exemplo entre mais de 60 relatórios de comissões de verdade e reconciliação que foram organizados em todo o mundo, que incluiu uma discussão sobre homossexualidade e repressão do Estado. Nesse sentido, Pedro Dallari e a comissão está sendo muito, muito importante nesse processo, porque eles abriram esse espaço para a gente. O apoio do Adriano de... A garantia à publicação deste capítulo no relatório final não foi tarefa fácil. Contou inicialmente com o apoio essencial do comissionário Paulo Sérgio Pinheiro e com as pautas de comissionárias Rosa Codose e Maria Rita Kell.
mas exigiu manobras por parte dos organizadores desse esforço, especialmente de Renan Quinalha e de mim, para garantir que o capítulo sobre homossexualidade e a ditadura não foi retirado do relatório final, que foi um medo nosso, porque isso foi uma manobra que a PT fez em outros momentos, durante as campanhas eleitorais, de enrolar e não deixar ser publicado o programa do LGBTQIA+, na campanha eleitoral. Então, a gente tem esse medo da comissão. O apoio do Adriano Diogo, que na época era presidente da Comissão de Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, foi essencial, pois ele e sua equipe organizaram uma audiência pública durante o período das atividades do CNV, que permitiu que estudiosos e ativistas LGBTQIA+, apresentassem o seu caso sobre a natureza da repressão e discriminação vivenciada durante a ditadura. Seguiu-se um evento público no Memorial da Resistência por ocasião do cinquentenário do golpe, que contou com a participação dos autores dos artigos que seriam publicados no livro, que incluía o capítulo do relatório da Comissão Nacional da Verdade e outras análises sobre as pessoas LGBTQIA+, e a ditadura. Embora hoje em dia a grande parte da esquerda já tivesse abraçado formalmente as demandas do movimento LGBTQIA+, permaneceu claro que as considerações eleitorais para atrair os evangélicos ao Partido dos Trabalhadores criaram uma situação contraditória em que essas alianças imaginadas significavam a marginalização de certas reivindicações do movimento. A postura defensiva do governo de Dilma Rousseff, em resposta à campanha da extrema-direita contra o suposto kit gay, foi um dos motivos pelos quais permaneceu e permanece uma minoria significativa do movimento organizado que desconfia de qualquer compromisso de determinados setores da esquerda com a implementação das demandas do movimento LGBTQIA+. Ainda assim, o pesadelo de Bolsonaro conseguiu unir setores bastante diversos e a eleição de Lula criou uma nova situação política no país. A indicação do ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, e a escolha de Simi Larat, uma mulher trans, como secretária nacional dos direitos da população LGBTQIA+, é um grande passo à frente. A portaria 765 do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, de 8 de dezembro de 23, estabeleceu um grupo de trabalho encabeçado por Renan Quinalha e composto por estudiosos e ativistas LGBTQIA+, para, cito, esclarecer as violações de direitos humanos contra as pessoas LGBTQIA+, na história brasileira como finalidade de garantir e efetivar os direitos à memória e à verdade histórica e à dignidade das pessoas LGBTQIA+. O fato de que o Ministério do Governo brasileiro tem feito essas forças exatamente, que vem essas forças, vamos voltar, para recuperar a história das pessoas LGBTQIA+, apoiar arquivos, bibliotecas e locais de memória e promover políticas públicas para enfrentar a marginalização e a discriminação vividas ao longo da história brasileira, diz muito sobre a eficácia do movimento, especialmente da sua ala da esquerda, que desde 78 se mobilizou direto ou indiretamente para esse fim. De qualquer jeito, mesmo os movimentos negros, feministas e LGBTQIA+, que ganharam força no processo da redemocratização e passaram a ter ainda mais importância durante o movimento contra o governo de Bolsonaro, nos últimos anos, tiveram que enfrentar setores da esquerda oriundos de uma tradição marxista ou influenciada por esse arcabouço e que continuam tendo ressalvas evidentes ou veladas sobre o movimento LGBTQIA+. Sobre o pretexto de criticar diferentes movimentos sociais por buscarem políticas de identidade que dividem a oposição à extrema-direita ou aliam possíveis aliados, como os pobres e as classes trabalhadoras que se identificam com o movimento evangélico no Brasil e têm ideias conservadoras sobre gênero e sexualidade, para citar um exemplo, esses setores progressistas argumentam que o movimento negro, feminista e LGBTQIA+, afasta a esquerda desses setores da população nas disputas eleitorais. Eles também consideram que a política da identidade incorporou uma perspectiva neoliberal aos seus movimentos, que promovem uma pauta individualista e a favor de capitalismo.
Ironicamente, essas críticas da esquerda à política da identidade recorrem a outras formas de política de identidade fundamentadas nas ideias tradicionais marxistas. Uma das principais tarefas da maioria dos grupos políticos com influência marxistas tem sido conscientizar a classe trabalhadora, principal força política que garantirá uma mudança social radical, se não uma revolução socialista, para que ela compreenda seu papel histórico, contestar o capitalismo e contestar capitalismo e imperialismo. Embora sejam trabalhadores e, portanto, um setor estratégico da sociedade capitalista, devido às suas relações com o meio de produção, de acordo com essa perspectiva, eles carecem de consciência de classe, algo que as organizações tradicionais da vanguarda, ou mesmo os partidos políticos de massa de esquerda, precisam ajudá-los a desenvolver. Em outras palavras, eles não têm consciência da sua verdadeira identidade. Caso adotem, poderiam tornar agentes da história e mudá-la. Embora apenas uma pequena minoria da esquerda brasileira ainda esteja comprometida com a ideia de uma possível revolução socialista no Brasil, um setor muito maior da esquerda brasileira, dentro e em torno do PT e do PSOL, entende que as mudanças sociais de formas mais completas virá por meio de políticas eleitorais e reformas sociodemocratas para melhorar as condições socioeconômicas do proletariado e do povo. Muitos dos que estão neste campo têm a aversão à ideia de que se render às exigências desses movimentos, uma vez que podem alienar uma base eleitoral em potencial entre as classes populares e impedir um governo progressista de chegar ao poder e iniciar reformas social-democratas. Infelizmente, Marx e alguns, talvez muitos, que seguem essa tradição não compreenderam e ainda não compreendem as complexas interações entre classe, raça, gênero, sexualidade diversas e outros marcadores sociais pelos quais as pessoas são marginalizadas na sociedade moderna e capitalista. Alguns que nem sequer se autodenominaram marxistas, mas que são influenciados por esse arcabouço ideológico, também não conseguem compreender tal processo. Seja por pragmatismo eleitoral ou por preconceitos latentes arraigados na cultura e na sociedade brasileira, eles relutam em entender questões articuladas pelos movimentos sociais que não abordam apenas a questão de classe. É necessário fazer várias outras pesquisas para compreender por que essas forças de esquerda ainda são tão conservadoras sobre tais questões. Do mesmo modo que precisamos entender, da maneira mais completa, os mecanismos pelos quais as exigências postuladas pelo movimento feminista, negro e LGBTQIA+, continuam mobilizando com sucesso a direita para além das observações óbvias sobre a influência dos valores evangélicos conservadores sobre um segmento cada vez maior da população brasileira nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Investigar mais a fundo a história das tradições conservadoras da esquerda, bem como as tendências protofascistas da direita e a sua relação com questões culturais, pode nos ajudar a interpretar melhor a atual polarização nacional e internacional e a ascensão das forças reacionárias em todo o mundo. Não é o momento de recuar, é o momento de avançar, consolidar e vencer. Muito obrigado. Então, eu vou usar mais 2 minutos para fazer uma propaganda, 2 atividades muito importantes. Uma é o trabalho que nós estamos realizando desde 2016, que concretizou-se em um escritório em Washington Brazil Office, que está fazendo um trabalho muito importante no Congresso em defesa da democracia no Brasil, e nesse momento contra a ofensiva da ultradireita nos Estados Unidos do mundo. O exemplo mais nítida é a visita, a semana passada, do Eduardo Bolsonaro, um grupo de reacionários ao Congresso, tentando fazer uma audiência no Congresso. E outra é Opening the Archives, que já foi falado bastante, não vou repetir sobre isso. E estamos numa campanha, nesse momento, de pedir a liberação dos documentos no arquivo dos Estados Unidos sobre o Brasil durante a ditadura, pedindo que o Biden abra esses documentos para a sociedade brasileira. Muito obrigado. Obrigado, James. A gente está com um horário relativamente apertado, mas eu acho que vale abrir uma rodada final de questões, comentários, e o James faz uma resposta
reunindo essas perguntas. Alguém gostaria de perguntar, por favor, ali no fundo? Se pudesse identificar e ser bastante objetivo na pergunta, eu agradeço. Alô, boa noite. Olá, professor. Meu nome é Jonathan Monteiro, sou estudante de doutorado da UF. Gostaria de fazer uma pergunta específica sobre a influência dos escritos do Herbert Daniel sobre o movimento, né, visto que em 79 ele produz aquele documento na Comissão Brasileira, né, na França, e depois o documento que ele manda para a Comissão de Anistia, que é publicado inclusive pelo Lampião, né, por conta dele não poder retornar, porque havia cometido crime de sangue, e posteriormente como ele participa da fundação do PT, as candidaturas a deputado, e quando ele passa para o PV e depois chega a se candidatar à presidência, né, em 89. Então, queria saber, né, como é que esses trabalhos do Herbert Daniel influenciaram esse movimento a partir desse momento, tentando ser bem objetivo. Obrigado. Obrigado. Alguma outra questão? Ali atrás, por favor. Ali atrás. Eu sou o Arthur, sou formado em História pela Unesp, e eu queria saber um pouco mais sobre o que você acha do papel da imprensa alternativa na resistência política e cultural perante a ditadura. Maravilha. Mais uma questão? Aqui. E aí a gente fecha e o professor James Green responde essas 3 questões. Por favor, professora Tatiana. James, eu queria saber um pouco de você sobre o impacto do movimento LGBT na historiografia, né? Porque, no geral, a gente parte daqui para lá. Mas o quanto é que a historiografia ela não vai olhar para o movimento LGBT a partir da força que o movimento vai tendo? James. Bom, sobre o Herbert Daniel, não vou repetir o que está escrito em um livro de 350 páginas, mas eu acho importante 2 questões. Ele chega em outubro de 81, porque ele demorou para voltar do exílio. E ele se integra na vida política do Rio de Janeiro, e onde ele vai apoiar a candidatura de Luiz Vieira, que também era um para deputado estadual, que é eleito. Ele faz parte do gabinete dele, e, nesse sentido, ele vai desenvolvendo as primeiras políticas públicas sobre a questão LGBT dentro da Assembleia Legislativa do Rio. Ele faz uma aliança com o Partido Verde, ele vai distanciando-se do PT para entrar no Partido Verde. Em 86, é candidato, deputado estadual, não é eleito. Uma campanha eleitoral maravilhosa que ele fez, muito inovador. E quando ele descobre que ele tem AIDS, ele é chamado para ser candidato à presidência pelo Partido Verde, mas a candidatura dele é retirada porque ele fica mais doente, ele não pode levantar adiante. E Gabeira é posto no lugar dele, tira muito pouco votos em 89, porque é aquela polarização entre, no final, Collor de Mello e Lula. Mas eu acho que é uma pessoa... Eu fiz esse livro porque eu me sentia que não tinha uma referência nacional de uma militante revolucionária comprometido e que contava a história dele, que eu acho que foi muito importante, porque ele marcava a história da oposição à ditadura e também a resistência à política do governo sobre HIV e AIDS. Então, ele é uma pessoa fundamental aqui na história brasileira. Sobre a imprensa alternativa, eu tenho milhares de coisas escritas sobre isso. Lampião foi muito importante. Eu participava num jornal chamado Versus, que era importante também aqui em São Paulo e nacionalmente, porque, entre outras coisas, eles abriram um espaço para o movimento negro publicar. Era parte do jornal chamava Afro-Latino-Americano, onde, a primeira vez, militantes do movimento negro tinham um espaço onde eles podiam publicar suas ideias com circulação nacional numa revista bastante reconhecida, com qualidade de produção e tal. Então, isso foi muito importante para o movimento negro no país. Sobre a questão da historiografia, eu voltei para a universidade, depois de 20 anos entre a graduação e doutorado, onde militei aqui no Brasil e nos Estados Unidos no movimento sindical, porque eu sentia que não existia estávamos invisíveis, não tinha nada. Então, além do carnaval, era uma intervenção consciente de provocar a historiografia brasileira. Foi impactante, porque assim que lançou o livro, todo mundo no Rio, que eu conhecia, da UFRJ, por exemplo, começaram a entender
começo do século XX diferente. Eles entenderam Praça Tiradentes diferente. Começaram a incluir essas questões. Era uma política consciente de transformar a historiografia brasileira. E tentamos, no AMPU, naquela época, formar um grupo que não era possível, era muito difícil, todo mundo tinha medo, mas agora, hoje em dia, está muito organizado, tem milhares de pessoas fazendo pesquisa, novas gerações, pessoas sendo apoiadas pelas pessoas né, muitas vezes, porque até pouco tempo eram poucos professores que assumiram, porque tinha muita marginalização, as pessoas assumiam muita fofoca contra as pessoas, então era muito difícil. Isso mudou muito nos últimos anos. E eu acho que a minha meta era sempre de abrir a historiografia para a inclusão. E, nesse sentido, durante 20 anos, literalmente, procurei uma pessoa para fazer a história da lesbianidade no Brasil, e felizmente tem uma jovem pesquisadora gaúcha que está fazendo doutorado comigo, a Augusta Silveira, que está fazendo esse trabalho. Então vamos ter, não sei quando, 2 ou 3 anos, uma obra muito importante sobre a história da lesbianidade no século XX no Brasil, que vai ajudar, e tem várias pessoas querendo fazer esse trabalho sobre as pessoas trans no país. Então é para abrir. Infelizmente, hoje em dia tem muito espaço. E graças à nossa força, a força do movimento e aliados que estão nos apoiando nesse processo. Então é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, um abraço e até amanhã.